O versículo apagado de Apocalipse, que explica o verdadeiro motivo do arrebatamento. Existe um versículo que a maioria dos cristãos nunca leu, não porque ele foi removido da Bíblia, mas porque ninguém parou para olhar o que ele realmente diz. Está em Apocalipse, está à vista de todos, e quando você entende o que ele significa, a doutrina do arrebatamento nunca mais vai parecer a mesma. Esse texto não foi apagado com tinta, foi apagado com silêncio, o livro que assustou o mundo. Para entender o que esse versículo esconde, você precisa primeiro entender onde ele está. E entender onde ele está exige que você entre em um dos textos mais mal compreendidos de toda a história da literatura humana. Não estamos falando apenas da literatura religiosa. Estamos falando da literatura em geral. Em 2000 anos de existência, poucos textos produziram tanto fascínio, tanto medo, tanta confusão e tanta esperança quanto o livro do Apocalipse. O apóstolo João estava no exílio. Tinha mais de 80 anos, se as datas históricas estiverem corretas, e havia sido banido para uma ilha no mar Egeu chamada Patmos. A ilha tinha pouco mais de 13 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de largura, menor do que muitos bairros de cidades modernas. Era um lugar de isolamento forçado, uma espécie de prisão a céu aberto usada pelo Império Romano, para condenar aqueles que representavam alguma ameaça política ou religiosa. João havia sido enviado ali pelo imperador Domiciano, que governou Roma de 81 a 96 depois de Cristo, e que ficou conhecido por perseguir ativamente os cristãos, exigindo ser chamado de Senhor e Deus, Dominus et Deus, em uma provocação direta que qualquer seguidor de Jesus seria incapaz de aceitar. Foi nesse contexto, exílio, isolamento, perseguição, que as visões chegaram. A data mais aceita pelos estudiosos para a composição do Apocalipse é por volta de 95 ou 96 depois de Cristo. Isso coloca João como um homem muito idoso, o último dos apóstolos originais ainda vivo. Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo havia sido decapitado. Tiago havia sido morto com a espada. De todos os 12 que caminharam ao lado de Jesus pelas estradas da Galileia, João era o último. E foi justamente nesse momento, quando o testemunho humano original estava chegando ao fim, que a revelação mais completa sobre o fim dos tempos chegou. O livro tem 22 capítulos e 404 versículos. Para um livro do tamanho do Apocalipse, esse é um número relativamente pequeno. A Bíblia inteira tem mais de 31.000 versículos. O Apocalipse representa pouco mais de 1% desse total. E ainda assim, é o texto que domina o imaginário cristão quando o assunto é o fim dos tempos de uma forma desproporcional a qualquer outro livro das Escrituras. Por quê? Porque o Apocalipse não fala apenas do que vai acontecer. Ele fala de como vai acabar. E seres humanos têm uma necessidade profunda de saber como as histórias terminam, especialmente a história que estão vivendo. Mas antes de chegarmos ao versículo que ficou à sombra, você precisa entender a estrutura do livro, porque é nessa estrutura que o silêncio acontece. O Apocalipse começa com 7 cartas, dirigidas a 7 igrejas da Ásia Menor. 7 comunidades reais, com problemas reais, com pessoas reais que estavam tentando seguir a Cristo em meio à repressão imperial. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cidades. 7 mensagens, cada uma com um diagnóstico, uma advertência e uma promessa específica. O Cristo ressurreto se apresenta de uma forma diferente para cada comunidade, como aquele que segura 7 estrelas, como o Filho do Homem, que tem olhos como chama de fogo, como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, e cada apresentação é calibrada para o que aquela comunidade específica precisa ouvir. E é exatamente aqui, nessas 7 cartas, nas primeiras páginas do livro mais profético da Bíblia, antes dos cavaleiros e dos dragões e dos números, que o versículo esquecido está esperando. O que acontece depois do capítulo 3? A maioria das pessoas que lê Apocalipse pula os primeiros 3 capítulos. É um fenômeno documentado entre estudiosos da leitura bíblica.
Pastores que pregam série sobre o livro geralmente saltam das saudações iniciais direto para o capítulo 4, que começa com uma cena de adoração celestial absolutamente arrebatadora. Um trono rodeado de 24 anciãos vestidos de branco, 4 seres viventes cobertos de olhos por toda a parte, cristal e esmeralda, e arco-íris e relâmpagos, e depois avançam para os selos, as trombetas, as taças, os eventos grandes, os cavaleiros do Apocalipse, os 144.000, a mulher e o dragão. O material cinematográfico. O material que faz sermões de 45 minutos parecerem curtos. As cartas às 7 igrejas ficam para um segundo plano. É compreensível. As cartas são textos pastorais que falam de problemas específicos de comunidades específicas de 2000 anos atrás. São mais difíceis de tornar espetaculares, são menos dramáticas do que os 4 cavaleiros do capítulo 6. Mas aqui está o problema. Aqui está o núcleo de tudo que vamos explorar nas próximas páginas. Quando você ignora as 7 cartas, você ignora a fundação teológica sobre a qual todo o restante do Apocalipse foi construído. E quando você ignora essa fundação, você fica sem resposta para a pergunta mais importante que qualquer cristão pode fazer sobre o fim dos tempos. Não a pergunta quando vai acontecer. Não a pergunta quem é o anticristo. Não a pergunta o que são os selos, ou quem são os 144.000. A pergunta mais importante, a pergunta que o versículo esquecido responde, é esta: por que Deus tiraria os seus de um mundo que ainda precisa deles? Essa pergunta é incômoda. É incômoda porque a resposta padrão que circula em igrejas, em programas de televisão religiosa e em grupos de oração não consegue respondê-la de forma satisfatória. A resposta padrão diz que o arrebatamento existe para poupar os cristãos do sofrimento da grande tribulação, para livrar os fiéis do período de julgamento que vai se abater sobre a terra. É uma resposta que soa razoável. É uma resposta que aquece o coração. Mas é uma resposta que tem um problema sério quando você a coloca ao lado do restante da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus que protege os seus poupando-os do sofrimento. Os 3 jovens hebreus não foram poupados da fornalha. Foram jogados na fornalha e protegidos dentro dela. Daniel não foi poupado da cova dos leões. Foi jogado na cova e sobreviveu. José não foi poupado da escravidão e da prisão. Passou por ambas e emergiu como governador de todo o Egito. Paulo não foi poupado de naufrágios, apedrejamentos, chicotadas e prisões. Viveu tudo isso e ainda assim escreveu metade do Novo Testamento. Marta e Maria perderam o irmão antes que Jesus chegasse. As igrejas de Esmirna e Filadélfia estavam sendo perseguidas enquanto recebiam as cartas do Apocalipse. A narrativa bíblica, de Gênesis a Judas, é consistente. Deus acompanha os seus na tribulação. Ele não os remove dela. Então, o que torna o Apocalipse diferente? O que justifica a remoção total dos cristãos antes do período de tribulação final? E por que isso estaria prometido em um versículo que quase ninguém discute a fundo? É aqui que o silêncio começa a fazer barulho. A carta que ninguém prega. A 6ª carta do Apocalipse é endereçada à igreja de Filadélfia. Em grego, Filadélfia significa amor fraternal. Philos, amigo, e Adelphos, irmão. Era uma cidade relativamente pequena para os padrões romanos da época, fundada por volta de 150 a.C., pelo rei Pérgamo Átalo II, que a chamou assim em homenagem ao amor que tinha pelo irmão mais velho, Eumenes II. A cidade ficava no vale do rio Cogamo, em uma região de atividade vulcânica e sísmica intensa, conhecida na antiguidade como Katakekalmene, a terra queimada, porque o solo ao redor ainda carregava as marcas de erupções vulcânicas de eras anteriores. Os habitantes de Filadélfia sabiam o que era viver em antecipação ao desastre. O historiador greco-romano Estrabão, que escreveu no 1º século a.C., descreveu a região como uma área de terremotos tão frequentes que as paredes das casas estavam sempre rachadas e havia sempre alguém trabalhando para consertar alguma estrutura danificada.
um terremoto particularmente devastador, em 12 depois de Cristo, menos de 100 anos antes de João escrever o Apocalipse, destruiu Filadélfia quase completamente e foi tão severo que o imperador Tibério precisou enviar auxílio financeiro para a reconstrução. Os habitantes da cidade foram tão traumatizados pelos tremores subsequentes que muitos deles tinham o hábito de dormir fora das paredes da cidade, em acampamentos improvisados nos campos ao redor, para poder correr quando a terra começasse a tremer. Eles conheciam na pele o que significava existir em um mundo que a qualquer momento poderia se mover sob seus pés. Não é por acidente que a promessa mais poderosa de toda a sequência das 7 cartas foi endereçada exatamente a essa comunidade. O texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E ele diz o seguinte: e preste atenção em cada palavra, porque é exatamente aqui que 2000 anos de interpretação se concentram e se divergem. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 26 palavras em português. Em grego, o original tem ainda menos, mas essas 26 palavras carregam o peso de uma das maiores controvérsias teológicas dos últimos 200 anos. Você consegue dimensionar o que está escrito ali? Não é uma promessa de proteção durante o sofrimento. Não é uma promessa de força para atravessar a tribulação. A promessa usa uma expressão específica, deliberada, que em grego é construída com 2 termos que precisamos examinar juntos. Tereu e eka, 2 termos que, juntos, não significam guardar dentro de, significam guardar fora de, guardar longe de, guardar removendo da situação completamente. Isso muda tudo. 2 palavras que dividem o cristianismo em grego. Existem 2 formas distintas de descrever a proteção divina contra uma adversidade. A primeira é tereuem, guardar dentro de, proteger no meio de, estar com alguém enquanto a tempestade passa. É a promessa que Jesus faz no Getsêmani, em João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Tereuek tou ponerou, guardar do maligno, mas permanecendo no mundo. É o padrão dos 3 jovens na fornalha. É o padrão de Daniel na cova dos leões. Proteção dentro da situação adversa, não remoção dela. A segunda forma é tereueká, guardar fora de, remover antes de, não permitir que o perigo chegue. É uma proteção que opera eliminando a exposição, não sustentando o exposto. João poderia ter usado qualquer uma das 2 em Apocalipse 3, versículo 10. Ele escolheu a segunda. Isso não é acidental. João era um escritor de precisão impressionante. Era um homem que havia passado décadas meditando nas palavras de Jesus, que havia escrito não apenas o Apocalipse, mas também o Evangelho de João e 3 epístolas. Textos que demonstram um cuidado linguístico extraordinário, com estruturas quiásticas elaboradas, paralelos intencionais, simbolismos numéricos que os estudiosos ainda estão mapeando. Quando João usa tereueká, ele está fazendo uma escolha deliberada. Está dizendo que a proteção prometida à igreja de Filadélfia, e por extensão, a comunidade de crentes que se encaixa nas características descritas nessa carta, não é proteção dentro da hora da tentação. É remoção antes dela. Para entender o peso disso, você precisa entender o que João chama de hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ele não está falando de uma tribulação local. Não está falando de uma perseguição regional como a de Domiciano, que afetava algumas províncias do Oriente, mas não o império inteiro. Ele diz explicitamente, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, é uma expressão de alcance universal. A frase, os que habitam na terra, em grego, tous katoikuntas, epi, tes, ges, é usada no Apocalipse de forma técnica para descrever os habitantes da terra que estão do lado oposto a Deus, o grupo que apoia a besta e que recebe a marca. É a mesma expressão usada no capítulo 6, versículo 10, no capítulo 8, versículo 13.
no capítulo 13, versículos 8 e 12. Em cada caso, é uma expressão de julgamento, não de educação espiritual. O que está sendo prometido, portanto, não é conforto para atravessar o julgamento. É saída antes que o julgamento chegue. E aqui está a pergunta que precisa ser feita. Se essa promessa existe desde o final do primeiro século, inscrita no próprio texto do Apocalipse com uma precisão gramatical que em grego é inequívoca, por que ela ficou à margem das discussões por tanto tempo? Por que a maioria dos cristãos que frequenta igrejas há décadas nunca ouviu um sermão específico sobre Apocalipse 3, versículo 10, como chave interpretativa central para o arrebatamento? A resposta está em como a doutrina do arrebatamento foi construída e reconstruída ao longo da história, quando a canonicidade de Apocalipse esteve em risco. Aqui está um detalhe que a maioria dos cristãos que segura o livro do Apocalipse na mão nunca considera. Por quase 300 anos após sua composição, a inclusão do Apocalipse no cânon das Escrituras foi disputada por uma parte significativa do cristianismo primitivo. Não estava claro, para muitos líderes da Igreja do segundo e do terceiro século, que o Apocalipse deveria ser tratado como escritura autoritativa. Eusébio de Cesareia, o grande historiador da Igreja primitiva, que viveu entre 264 e 340 d.C., registra a ambiguidade. Havia aqueles que aceitavam o Apocalipse como autêntico e havia aqueles que o rejeitavam. Dionísio de Alexandria, no terceiro século, argumentou que o Apocalipse não poderia ter sido escrito pelo mesmo João que escreveu o Evangelho. As diferenças de estilo grego eram muito grandes para serem do mesmo autor. A Igreja Siríaca, que representava uma das grandes tradições do cristianismo oriental, excluiu o Apocalipse de seu cânon por séculos. O Sínodo de Laodiceia, realizado por volta de 363 d.C., não incluiu o Apocalipse em sua lista de livros reconhecidos. Foi somente com os concílios do final do IV e início do V século, especialmente com a influência de Atanásio de Alexandria, que em 367 listou o Apocalipse entre os 27 livros do cânon do Novo Testamento, e com a confirmação posterior dos concílios de Hipona, em 393, e de Cartago, em 397, que o livro foi reconhecido de forma praticamente universal no Ocidente. Por que isso importa para nosso versículo? Porque um livro cujo status canônico foi disputado por séculos, naturalmente, gerou leituras mais cautelosas. Teólogos que aceitavam o Apocalipse como escritura, ainda assim, tendiam a interpretá-lo de forma alegórica ou simbólica, não como profecia literal de eventos futuros, mas como descrição codificada da batalha espiritual já em andamento. Orígenes, Agostinho, João Crisóstomo, gigantes do pensamento cristão primitivo e medieval, leram o Apocalipse majoritariamente de forma alegórica. Isso significa que Apocalipse 3, versículo 10, era lido como uma promessa de proteção espiritual geral, não como a descrição de um evento específico ainda por acontecer. O versículo ficou no silêncio não porque foi ignorado, mas porque durante mais de 1500 anos a estrutura interpretativa dominante não permitia que ele fosse lido como promessa profética literal. Isso mudou no século XIX. O homem que reinventou o fim do mundo. Você provavelmente nunca ouviu falar de John Nelson Darby, e esse é exatamente o problema. Darby nasceu em 1808 em Londres, filho de um próspero comerciante irlandês. Estudou direito no Trinity College de Dublin, formou-se em 1818 e tinha uma carreira jurídica promissora pela frente. Mas um ano depois de se formar, Darby abandonou o direito e foi ordenado diácono da Igreja Anglicana na Irlanda. Tinha 21 anos. 2 anos depois, tornou-se padre anglicano. Era um jovem de inteligência excepcional, com um dom natural para idiomas. Lia hebraico, grego, latim, francês e alemão com facilidade, e uma capacidade de análise textual que impressionava seus contemporâneos. O problema de Darby com a Igreja Anglicana começou quando ele percebeu que a instituição estava mais preocupada com política
e com a manutenção do poder eclesiástico do que com as questões que a Bíblia realmente colocava. A gota de água foi quando o governo britânico interferiu na nomeação de bispos irlandeses em 1827. Para Darby, aquilo era a prova de que a igreja estatal havia se tornado irreformável. Ele pediu demissão do sacerdócio anglicano e passou a se reunir informalmente com outros cristãos descontentes em casas privadas em Dublin, o embrião do que mais tarde seria conhecido como os Irmãos de Plymouth, ou simplesmente os Irmãos. Em 1828, Darby sofreu um acidente a cavalo que o deixou com a perna fraturada e o forçou à imobilidade por meses. E foi durante essa convalescença forçada, passando semanas e mais semanas sozinho com a Bíblia aberta, que ele chegou a uma conclusão que abalaria o protestantismo para sempre. Darby leu Isaías, capítulo 32, e viu ali, na descrição de uma era de paz e prosperidade para Israel, uma pista que os teólogos anteriores haviam sistematicamente ignorado. Deus não havia terminado com Israel. O povo judeu tinha um futuro profético distinto do futuro da igreja. E se isso era verdade, se o plano de Deus para Israel era separado do plano de Deus para a igreja, então era possível que os dois grupos tivessem destinos escatológicos diferentes. Era possível que a igreja fosse removida antes dos eventos proféticos relacionados a Israel no fim dos tempos. Esta intuição se tornaria o embrião do que o mundo conhece hoje como dispensacionalismo, o sistema teológico que divide a história em períodos distintos chamados dispensações e que sustenta a doutrina do arrebatamento pré-tribulação como seu pilar mais conhecido. Mas aqui está o detalhe que a maioria das apresentações sobre Darby omite. Em 1830, uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, de 15 ou 16 anos, teve o que ela descreveu como uma visão profética em que via dois grupos de cristãos, uns que seriam tirados antes do período de tribulação e outros que passariam por ele. A visão de Margaret circulou em ambientes cristãos evangélicos da Escócia e da Inglaterra. Darby visitou o lar dos MacDonald em Port Glasgow em junho de 1830, apenas meses depois que a visão havia ocorrido. Se a visão de Margaret influenciou diretamente seu pensamento, ou se as conclusões chegaram de forma independente, é um debate que historiadores e teólogos ainda não resolveram com unanimidade. O historiador Dave Macpherson argumentou extensamente pela influência direta, enquanto estudiosos como Grant Jeffrey e Thomas Ice contestaram essa leitura. Mas o que não está em debate é o seguinte: em 1833, Darby apresentou publicamente, pela primeira vez, uma estrutura teológica coerente para o arrebatamento pré-tribulação. E ele usou, entre outros textos, exatamente o versículo que estamos examinando, Apocalipse 3, versículo 10. Darby viu naquele tereu eka, guardar fora de, a promessa explícita de que a igreja seria removida antes do período de tribulação, que o aguardar da hora da tentação não era metáfora de proteção divina no meio do sofrimento, mas literalmente uma promessa de que os que pertencessem à igreja fiel não estariam presentes quando essa hora chegasse, que a Church seria arrebatada. Foram necessárias 3 décadas para que essa interpretação cruzasse o Atlântico, a travessia que mudou o protestantismo americano. Darby visitou a América do Norte 6 vezes, entre 1860 e 1877. Eram viagens longas e exaustivas. Cada cruzamento do Atlântico de navio a vapor durava entre 12 e 18 dias, dependendo do tempo e das condições do mar. Mas Darby era um homem de convicção invulgar. Pregou em mais de 250 igrejas em cidades que iam de Chicago a St. Louis, de Boston a Detroit, de Toronto a São Francisco. Sua metodologia era a de um estrategista cuidadoso. Ele não tentava convencer as congregações diretamente. Ele convencia os pastores e os líderes, e os pastores convenciam as congregações. O impacto foi profundo e duradouro. Dwight L. Moody foi um dos líderes influenciados por Darby.
Moody era o evangelista mais famoso da América da segunda metade do século XIX. Homem de quase 130 quilos, voz estrondosa, aperto de mão capaz de quebrar dedos, mas com uma capacidade de comunicar o evangelho de forma simples e direta, que lotava arenas e teatros por onde quer que fosse. Em 1886, um ano depois da última visita de Darby, e 2 anos depois de Darby morrer na Alemanha, aos 72 anos de idade, Moody abriu o Instituto Bíblico de Chicago, que mais tarde levaria seu nome. O Instituto adotou o dispensacionalismo de Darby como sua estrutura teológica central e formou gerações de pastores, missionários e professores. Esses pastores foram para centenas de igrejas em todos os estados americanos, e cada um deles levou consigo a estrutura dispensacionalista, a divisão da história em períodos, o futuro distinto de Israel e a promessa do arrebatamento pré-tribulação fundamentada, entre outros textos, em Apocalipse 3, versículo 10. O dispensacionalismo não se espalhou como uma corrente acadêmica que percorre universidades e seminários. Ele se espalhou como uma fé, como uma certeza emocional, como uma esperança que pessoas comuns podiam carregar no coração sem precisar de diploma em teologia para entender. A ideia de que Deus vai tirar os seus antes do pior, antes do anticristo, antes da marca da besta, antes dos julgamentos das 7 taças, é uma ideia com um poder emotivo imenso e duradouro. É a ideia de que você importa o suficiente para que Deus interrompa o curso da história para te proteger. Mas e se o verdadeiro motivo do arrebatamento não fosse livrar os cristãos do sofrimento, e sim completar algo que ainda precisa ser completado para que a história possa ter o seu fim? Essa pergunta começa a abrir uma camada que o dispensacionalismo padrão raramente explorou em profundidade. E ela começa exatamente no versículo que ficou em silêncio, a Bíblia que virou o protestantismo de cabeça para baixo, em 1899. Um advogado americano convertido chamado Cyrus Ingerson Scofield começou a trabalhar em um projeto que transformaria para sempre a relação dos cristãos protestantes americanos com a profecia bíblica. Scofield era um homem de história pessoal complicada. Havia abandonado a primeira família. Foi acusado de falsificação de cheques. Teve problemas com álcool antes da conversão. Mas depois de se tornar cristão, canalizou toda a inteligência jurídica e a capacidade analítica que tinha para o estudo das Escrituras. Scofield estava produzindo uma Bíblia com notas de rodapé extensas, comentários marginais que explicavam os textos à luz do sistema dispensacionalista de Darby, mas em uma linguagem acessível ao crente comum, sem os tecnicismos acadêmicos que tornavam os escritos de Darby difíceis para o leitor mediano. Levou 11 anos de trabalho intenso. Em 1910, a editora Oxford University Press publicou a Bíblia de referência de Scofield. No primeiro ano de publicação, foram vendidos 250 mil exemplares. Em 10 anos, mais de 2 milhões de cópias circulavam nas igrejas americanas. 2 milhões de cópias. Para dimensionar o que isso significa, em 1910, a população total dos Estados Unidos era de pouco menos de 92 milhões de pessoas. A Bíblia de Scofield chegou a 1 em cada 46 americanos no espaço de uma única década. E não chegou como um comentário acadêmico que ficaria nas prateleiras de seminários. Chegou como uma Bíblia de uso pessoal, de culto doméstico, de estudo em grupos de oração. As notas de Scofield ficavam impressas na mesma página que o texto sagrado, em muitas edições logo abaixo do versículo comentado. Para leitores menos atentos à distinção entre texto canônico e comentário editorial, era difícil perceber onde terminava a palavra de Deus e onde começavam as interpretações de Scofield. E em cada nota relevante sobre o Apocalipse, o versículo de Apocalipse 3, versículo 10 estava referenciado. Estava presente como confirmação do arrebatamento, como um dos pilares textuais que sustentavam a visão pré-tribulacionista, mas estava presente de uma forma específica, como prova de que a igreja seria removida. A pergunta sobre o porquê, sobre o motivo profundo, o propósito teológico, o significado espiritual dessa remoção, ficou em segundo plano.
A ênfase estava no quando e no como. O porquê ficou no silêncio. E o silêncio, como sabemos agora, foi ficando mais espesso à medida que o século avançava. Quando o silêncio ficou mais alto, o dispensacionalismo de Darby, filtrado pela Bíblia de Scofield e amplificado pelo Instituto Moody, encontrou seu próximo grande veículo em um fenômeno cultural que nenhum teólogo do século XIX poderia ter previsto: a televisão religiosa e a literatura cristã popular dos anos 60 em diante. Em 1970, um homem chamado Hal Lindsey publicou um livro chamado O Planeta Terra dá seus últimos gemidos. O livro traduzia os conceitos dispensacionalistas do século XIX para a linguagem da Guerra Fria, conectando os eventos do Apocalipse com a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, com a fundação do Estado de Israel em 1948 e com a proliferação de armas nucleares. Em termos de impacto cultural, o livro foi um fenômeno sem precedentes na literatura religiosa americana. Vendeu mais de 28 milhões de cópias nas primeiras décadas e foi considerado durante vários anos o livro de não-ficção mais vendido da América. Mas o verdadeiro pico cultural da doutrina do arrebatamento na cultura popular veio com a série Deixados para Trás, escrita por Tim LaHaye e Jerry Jenkins a partir de 1995. A série narra em detalhe o que acontece nos dias, semanas e anos que seguem o arrebatamento, aqueles que foram, aqueles que ficaram, a ascensão do anticristo, a organização da resistência cristã durante a tribulação. Em 16 volumes publicados entre 1995 e 2007, a série vendeu mais de 65 milhões de cópias, foi adaptada em filmes e em séries. Gerou material infantil, devocional, guias de estudo, mapas proféticos. 65 milhões de cópias. Para comparar, a série Harry Potter, talvez o maior fenômeno de ficção popular da mesma época, vendeu 500 milhões de cópias em sua história. Mas, Deixados para Trás, fez isso dentro de um nicho específico, o mercado editorial cristão evangélico, partindo de uma base de audiência numericamente menor. O arrebatamento havia se tornado, literalmente, entretenimento, uma narrativa, um mundo ficcional que você poderia habitar por 16 volumes. E quando uma doutrina se torna cultura popular, algo inevitável acontece. Ela perde suas bordas, ela perde sua precisão. As perguntas difíceis ficam de fora porque a cultura popular não tem paciência para perguntas difíceis. A cultura popular quer respostas, quer certezas, quer emoção, quer narrativa. Então a pergunta mais profunda, por que Deus tiraria os seus de um mundo que ainda precisa deles, não entrou no enredo do Deixados para Trás, não entrou nos sermões de televisão, não entrou nas notas de rodapé de Scofield. A pergunta ficou ali, no capítulo 3 do Apocalipse, esperando que alguém tivesse paciência, upomone, suficiente para sentar com ela. Filadélfia. A comunidade que ninguém fecha das 7 cartas do Apocalipse, apenas 2 recebem elogios sem reservas do Cristo ressurreto: Esmirna e Filadélfia. As outras 5 têm algum tipo de correção, algum tipo de advertência. Éfeso abandonou o primeiro amor, apesar de toda sua ortodoxia doutrinária. Pérgamo tolerou doutrinas falsas e práticas idólatras dentro de sua comunidade. Tiatira permitiu que uma profetisa chamada Jezabel desviasse os fiéis para a imoralidade e para o comer de coisas sacrificadas aos ídolos. Sardes tinha nome de estar viva, mas estava morta. Possuía uma reputação espiritual que não correspondia à realidade interior. Laodiceia era a mais devastadora, morna, nem quente nem fria, rica, próspera, satisfeita consigo mesma e completamente alheia à sua própria miséria espiritual. Mas Esmirna e Filadélfia, sem advertências, sem correções, só diagnóstico honesto e promessa generosa. A carta a Filadélfia começa no versículo 7 do capítulo 3. Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha
e ninguém abre. É uma imagem retirada de Isaías, capítulo 22, versículo 22, onde a chave de Davi representava a autoridade absoluta sobre o palácio real e sobre quem tinha acesso à presença do rei. Aplicada ao Cristo ressurreto, a imagem é de autoridade absoluta sobre o acesso ao reino, sobre quem entra e quem não entra, sobre quem passa e quem não passa, sobre portas que só ele pode abrir e que, uma vez abertas, não podem ser fechadas por nenhuma força do universo. E então, no versículo 8, Cristo diz uma das frases mais significativas de todo o livro. Sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la, porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Pouca força, guardaste a palavra, não negaste o nome. Esses três elementos formam o retrato da comunidade a qual a promessa do versículo 10 é endereçada. Não é uma comunidade de gigantes espirituais, não é uma comunidade de teólogos brilhantes ou de líderes carismáticos que moveram multidões. É uma comunidade que tinha pouca força, que provavelmente era pequena em número, sem influência política, sem recursos financeiros expressivos, mas que, mesmo assim, guardou a palavra e não negou o nome. Pensa nessa imagem. Uma comunidade pequena, sem poder, sem prestígio, provavelmente sendo pressionada pela perseguição romana de um lado e pela hostilidade das sinagogas judaicas locais de outro. O versículo 9 menciona explicitamente os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, sugerindo uma tensão ativa entre a comunidade cristã de Filadélfia e a comunidade judaica local, que talvez estivesse denunciando os cristãos às autoridades. Uma comunidade vivendo sobre terra vulcânica, em uma cidade de paredes sempre rachadas, em uma região que havia sido devastada por um terremoto décadas antes e que sabia que outro poderia chegar a qualquer momento. E ainda assim, guardou a palavra, não negou o nome. É para essa comunidade que a promessa chega. E aqui, antes de prosseguir, é preciso fazer a pergunta que organiza tudo. Você percebe que a promessa do arrebatamento não foi feita a uma elite espiritual, mas a uma comunidade definida exatamente pela combinação de fraqueza persistente com fidelidade constante? Isso muda a forma como você pensa sobre quem vai e quem fica, e muda, e sobretudo, a forma como você pensa sobre o porquê. O que hora da tentação realmente significa a expressão hora da tentação, em grego, hora tou peirasmou. É uma das mais densas do Apocalipse. Para entender o que está sendo prometido, você precisa entender o que está sendo evitado. A palavra hora aqui não é um intervalo de 60 minutos. Em grego bíblico, hora pode designar um período de tempo de duração indefinida, mas marcado por uma qualidade específica. É a hora de algo, não a duração de algo. João usa essa mesma palavra em outros lugares do Apocalipse para designar o momento de julgamento sobre a Grande Babilônia, no capítulo 18, versículo 10. Em 1 hora veio o teu julgamento, e o momento em que os 10 reis recebem autoridade por 1 hora junto à besta, no capítulo 17, versículo 12. Em cada caso, hora designa um período qualificado, um tempo que tem uma natureza específica, uma qualidade definida, não apenas uma duração mensurável. E peirasmos, a palavra traduzida como tentação ou provação. Em grego, a mesma palavra serve para os dois conceitos, e o contexto determina a tradução. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, peirasmos são as provações que produzem paciência e maturidade espiritual. O tipo de sofrimento que Deus permite para crescimento, que o cristão deve receber com alegria porque produz algo de valor. Mas em outras passagens, o mesmo termo aparece com um sentido de teste que vai além do que o ser humano pode suportar sem intervenção divina. O Pai Nosso inclui o pedido, não nos deixes cair em tentação, me eisenenquesemas eis peirasmon, usando exatamente essa palavra para designar algo do qual se pede livramento, não algo que se pede para atravessar. Quando João escreve, hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo,
para tentar os que habitam na terra, ele está usando os dois conceitos juntos. É um período de qualidade específica, julgamento divino, que vai cobrir toda a terra habitada. E para esse período, a promessa não é paciência para atravessar. A promessa é remoção antes que chegue. Para completar o entendimento, é preciso notar um elemento adicional. O pronome, os que habitam na terra, tous katoikuntas epites ges. Como já mencionamos, essa expressão é usada no Apocalipse com sentido técnico. Ela não descreve qualquer pessoa que vive na terra. Ela descreve especificamente o grupo que está em oposição a Deus no período de tribulação. Os que adoram a besta, os que recebem a marca, os que perseguem os santos. A hora da tentação é uma hora de teste e julgamento sobre exatamente esse grupo. A promessa de Apocalipse 3, versículo 10 está dizendo que a comunidade de Filadélfia e seus equivalentes ao longo dos séculos não será encontrada nesse grupo quando essa hora chegar. Não porque vai ser protegida dentro dela, porque já terá saído antes. O propósito que ficou no silêncio. O Apocalipse não é apenas um livro sobre o que vai acontecer com a terra. É um livro sobre o que vai acontecer com Israel. E para entender por que a igreja precisa ser removida antes da tribulação, você precisa entender qual é o propósito teológico desses 7 anos finais. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 24 a 27, descreveu 70 semanas de anos, um período de 490 anos, destinados especificamente ao povo de Israel e à cidade santa de Jerusalém para 6 propósitos declarados: acabar com as transgressões, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. 69 semanas já se cumpriram segundo a cronologia que vai da ordem de restaurar e edificar Jerusalém, emitida por Artaxerxes I por volta de 445 a.C., até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma semana falta, 7 anos, o período que o Apocalipse descreve com detalhes nos capítulos 6 a 19. Esses 7 anos não são, em sua essência, sobre castigar aleatoriamente a humanidade. São sobre completar uma obra que Deus começou com Israel há mais de 4.000 anos. São sobre a conversão nacional do povo judeu, o momento em que, como descreve Zacarias no capítulo 12, versículo 10, Israel vai olhar para aquele que traspassaram e pranteará como quem pranteia pelo unigênito. O profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, chama esse período explicitamente de tempo de angústia para Jacó, não para a igreja, não para os gentios em geral, mas especificamente para Jacó, o nome que representa Israel. Mas acrescenta que ele será salvo dessa mesma angústia. Se a igreja ainda estivesse presente durante esses 7 anos, ela criaria um problema de clareza teológica. O Espírito Santo opera através da igreja como a expressão primária da presença de Deus no mundo desde a Pentecostes. Com a igreja presente, os propósitos específicos de Deus para Israel, o confronto, a angústia, a conversão, ficariam misturados com os propósitos para a igreja. O plano precisaria de separação para ter clareza. A remoção da igreja não é uma recompensa pelo comportamento. É uma necessidade da estrutura do plano. E aqui está o detalhe que Apocalipse 3, versículo 10, revela com uma precisão que nenhum outro texto do Novo Testamento iguala da mesma forma. A promessa não é feita porque a igreja é boa o suficiente para merecer o arrebatamento. A promessa é feita porque a igreja guardou a palavra com pouca força, porque foi fiel dentro de suas limitações, dentro de sua fraqueza, dentro de sua pequenez. E essa fidelidade dentro da fraqueza qualifica a comunidade para participar de algo que transcende sua própria história. Porque o arrebatamento, no nível mais profundo, não é sobre escapar, é sobre completar o corpo e a noiva. Existe uma imagem que o apóstolo Paulo desenvolveu em detalhe e que o Apocalipse assume como pano de fundo sem precisar explicitar. A imagem da igreja como corpo de Cristo e a imagem da igreja como noiva de Cristo, duas imagens distintas.
Dois relacionamentos distintos. Dois papéis distintos no plano de Deus. Como corpo, a Igreja é o instrumento por meio do qual Cristo age no mundo. Paulo escreve em Efésios, capítulo 1, versículo 23, que a Igreja é o corpo daquele que preenche tudo em tudo, pleroumenou tapanta em passim. A Igreja não é apenas uma organização de pessoas que gostam de Jesus, é a expressão concreta de Cristo no mundo. Mãos, pés, voz, presença tangível. Onde a Igreja está, Cristo está operando por ela. Quando a Igreja cuida dos pobres, Cristo está cuidando dos pobres. Quando a Igreja anuncia o Evangelho, Cristo está anunciando o Evangelho. O papel de corpo é instrumental, é missional, é definido pela ação no mundo. Como noiva, a Igreja tem um destino que vai além da missão presente. João descreve no Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva adornada para o seu marido. Depois, no versículo 9, um dos anjos chama João e diz: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o que João vê é a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo dos céus. A Igreja não existe apenas para servir, existe para se unir. O destino final não é a missão, é o casamento. E entre esses dois papéis, entre o corpo que serve e a noiva que se une, existe um momento de transição. Um momento em que o papel de instrumento da missão se encerra e o papel de noiva no banquete começa. Esse momento é o arrebatamento. Não é fuga, é chegada. Não é remoção de um perigo, é posicionamento para uma celebração que está marcada desde antes da fundação do mundo. E Apocalipse 3, versículo 10, quando lido nesse contexto, não está dizendo que Deus vai tirar os seus porque o mundo ficou perigoso demais. Está dizendo que Deus vai guardar os seus da hora da tribulação, porque o papel da Igreja nessa hora já terá sido completado. O testemunho estará encerrado. A missão estará cumprida, e a noiva precisará estar posicionada para o banquete que se segue ao cumprimento de todas as coisas em Israel e na terra, os 144.000. Mas o mundo não fica sem testemunho durante a tribulação. Aqui está o detalhe que fecha o argumento com uma precisão impressionante. Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8, descreve 144.000 pessoas seladas, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Judá. 12 tribos, 12.000 de cada, 144.000 no total, são israelitas, são judeus. São pessoas cujo chamado profético está enraizado na identidade que Deus estabeleceu com Abraão, Isaque e Jacó há 4.000 anos. Eles não são a Igreja. Eles não estavam presentes na missão da Igreja ao longo dos quase 2.000 anos que separaram a Pentecostes do arrebatamento. Eles emergem exatamente no momento em que a Igreja deixa o cenário. E o que fazem? A sequência do capítulo 7 sugere que o resultado do ministério deles é uma multidão tão grande que nenhum homem pode contá-la, de toda nação, de todo tribo, de todo povo e língua, vestidos de roupas brancas e com palmas nas mãos, adorando diante do trono. É o maior movimento missionário da história humana, comprimido em 7 anos. Mas eles só podem operar dessa forma porque o palco foi preparado. Porque o capítulo anterior da história, o capítulo da Igreja, os 2.000 anos de missão, foi completado. A remoção da Igreja não deixa o mundo sem Deus. Ela abre espaço para uma outra dimensão do plano de Deus, operar com uma clareza que só é possível depois que a etapa anterior foi concluída. A Igreja, ao ser guardada da hora da tribulação, não está abandonando o mundo. Está cumprindo o plano que sempre foi maior do que ela mesma conseguia ver de onde estava. Guarda isso. O custo humano de uma doutrina. Há uma dimensão que as discussões teológicas sobre o arrebatamento frequentemente ignoram porque está fora do alcance da exegese. Uma dimensão que não vive nos comentários bíblicos nem nas conferências de profecia. Uma dimensão que vive em rostos. Durante os últimos 2 séculos, desde que Darby sistematizou a doutrina do arrebatamento pré-tribulação, dezenas de milhões de cristãos
viveram suas vidas inteiras sob a sombra desse ensinamento. Criaram filhos dentro dele, tomaram decisões financeiras influenciadas por ele. Definiram o futuro das comunidades que pastoreavam com base nele. Mudaram planos de longo prazo com a certeza de que Jesus pode voltar a qualquer momento, o que às vezes produziu santidade e urgência genuínas, e às vezes produziu negligência, irresponsabilidade e uma incapacidade de construir com visão de longo prazo. E muitos desses cristãos carregaram, junto com a esperança do arrebatamento, uma ansiedade que ninguém falou abertamente. A ansiedade do "e se eu não for?" A ansiedade de acordar um dia e perceber que os outros foram e que você ficou. A ansiedade de não saber se a fé era suficientemente boa, se a obediência era suficientemente consistente, se o arrependimento havia sido suficientemente completo. Uma geração inteira de crentes que cresceram com o medo silencioso de serem os deixados para trás enquanto os vizinhos mais espirituais ascendiam. Essa ansiedade é compreensível. E ela tem origem em um equívoco que o versículo de Apocalipse 3 desfaz com gentileza. A promessa não foi feita à comunidade mais forte, não foi feita à mais numerosa, à mais influente, a que tinha os melhores pregadores, ou os maiores programas sociais, ou os louvorizinhos mais elaborados. Foi feita àquela que tinha pouca força e guardou a palavra. A qualificação para a promessa não é performance espiritual elevada, é fidelidade dentro da fraqueza. Pensa em quantas pessoas, nos últimos 200 anos, ficaram com medo de não ser suficientemente boas para ir no arrebatamento, sem nunca ter ouvido que o critério bíblico que o versículo 10 aponta é exatamente o oposto do que o medo sugere. A qualificação não é grandeza, é persistência, não é eloquência, é fidelidade, não é conquista, é não negar o nome. Considera o peso disso, em congregações por todo o mundo, em favelas do Brasil, em vilarejos da África subsaariana, em periferias de Buenos Aires e Bogotá e Nairobi. Existem pessoas com pouca força que guardam a palavra da forma que podem, com os recursos que têm, sem fazer barulho, sem ter seguidores nas redes sociais, sem ministérios com logo e patrocinador, que simplesmente perseveram, que não negam o nome quando seria mais fácil, mais seguro, mais lucrativo ficar em silêncio, que guardam a palavra da upomone de Cristo em circunstâncias que tornam a perseverança um ato de heroísmo cotidiano. Essas pessoas não são o alvo do esquecimento de Deus. Elas são o alvo exato da promessa de Apocalipse 3, versículo 10. Esse versículo foi escrito para elas. A perseverança que abre a porta. Existe uma palavra na carta a Filadélfia que a maioria das traduções traduz como paciência, e que em grego é upomone. É uma das palavras mais ricas do vocabulário espiritual do Novo Testamento. Não significa simplesmente aguentar. Não é a resignação passiva de quem espera que o pior passe. Em grego, upomone é uma combinação de hipo, sob, e mono, permanecer. É a capacidade de permanecer sob pressão, de continuar de pé enquanto o peso está sobre você, de não se mover do lugar mesmo quando tudo empurra para que você ceda, que você desista, que você vá embora. Veja como Hebreus, capítulo 12, versículo 1, usa essa mesma palavra, com perseverança, upomone, corramos a corrida que nos está proposta. Não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de longa distância, uma maratona. O que decide o resultado não é quem saiu mais rápido, mas quem não parou. Cristo diz à igreja de Filadélfia, guardaste a palavra da minha paciência, minha upomone. A palavra que descreve como o próprio Jesus viveu na terra, sob a pressão de tudo que pode pressionar um ser humano. Traição por parte de um amigo próximo, rejeição pela família, incompreensão pelos discípulos, falsa acusação pelos líderes religiosos, sofrimento físico inimaginável, abandono no momento mais escuro, e ainda assim permaneceu, ainda assim cumpriu, ainda assim chegou até o fim. Consumado está. Guardar a palavra da upomone de Cristo
é viver a vida inteira com a qualidade de permanência que Jesus demonstrou. É não ceder quando a pressão chega. É não negar o nome quando negar seria mais fácil, mais seguro, mais lucrativo. É permanecer no lugar enquanto o peso está sobre você. E é exatamente esse estilo de vida, não o que você conquistou, mas como você persistiu, que a promessa do versículo 10 reconhece. Semanas inteiras de pressão sem ceder, meses de pouca força sem desistir, anos de guardar a palavra em silêncio, sem audiência, sem aplauso. E então, a porta que ninguém pode fechar. A conexão com João capítulo 14. O Cristo que fala para Filadélfia em Apocalipse 3 é o mesmo que falou para os discípulos no aposento alto, na noite antes da crucificação, registrada em João capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vou preparar lugar. Voltarei. Levarei para mim mesmo. Essa é a promessa do arrebatamento antes de Paulo usar a palavra harpazo em Tessalonicenses. Antes de Darby sistematizar o dispensacionalismo. Antes de Scofield imprimir 2 milhões de Bíblias. Antes de Hal Lindsey vender 28 milhões de livros sobre profecia, antes de LaHaye e Jenkins escreverem 65 milhões de cópias da série Deixados para Trás. Antes de tudo isso, na última conversa de Jesus com seus amigos antes de morrer, estava a promessa: eu vou, eu preparo, eu volto, eu levo. E a forma como Jesus descreve esse regresso é profundamente pessoal. Vos levarei para mim mesmo, prosemalton, não para um lugar, para mim mesmo. O destino do arrebatamento não é o paraíso como localização geográfica, é Cristo como relacionamento. É o caso para que onde eu estiver, vós também estejais, que é a linguagem não da missão, mas da união. É a linguagem do casamento. O arrebatamento não é uma teoria teológica desenvolvida no século XIX. É uma promessa pessoal feita por Jesus Cristo na véspera da sua morte. E Apocalipse 3, versículo 10, é o eco daquela mesma promessa, filtrado através de mais de 60 anos de meditação do apóstolo João, inscrito em uma carta para uma comunidade pequena, em uma cidade que vivia sobre terra vulcânica, esperando o tremor que nunca se sabe quando vai chegar. A diferença é que, dessa vez, o tremor vai carregar os seus para casa. O que Paulo viu e descreveu. Antes de chegar ao Apocalipse, antes de João receber as visões em Pátimos, Paulo já havia descrito o arrebatamento com uma especificidade incomum. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, provavelmente escrita por volta de 51 d.C., mais de 40 anos antes do Apocalipse, Paulo usa uma linguagem tão concreta que parece quase técnica. O Senhor mesmo, dada a voz de mando e ouvindo-se a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra que Paulo usa para arrebatados é harpazo em grego. Na tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata, produzida por Jerônimo entre 382 e 404 d.C., harpazo foi traduzida como rapiemur, de onde vem o latim raptus, de onde vem rapturo, de onde vem, em português, arrebatamento ou rapto, harpazo. A palavra que em grego significa agarrar com força, tomar de súbito, remover de forma abrupta e irresistível. A mesma palavra que aparece em Atos, capítulo 8, versículo 39, para descrever como o Espírito Santo arrebatou Filipe imediatamente depois de ele batizar o eunuco etíope. Filipe estava em uma estrada, batizou um homem em uma fonte de água e, em seguida, simplesmente não estava mais ali. Apareceu a 40 quilômetros de distância em Azoto, a mesma palavra usada em 2 de Coríntios, capítulo 12,
versículo 2. Quando Paulo descreve o homem que foi arrebatado até ao terceiro céu, uma experiência de transporte imediato, irresistível, para além das fronteiras do natural. O harpazo de Tessalonicenses é o cumprimento coletivo do que aconteceu individualmente com Filipe, do que aconteceu com Enoque em Gênesis, do que aconteceu com Elias em 2 dos Reis. O arrebatamento não é uma ideia nova, é a culminação de um padrão que a Bíblia vem construindo desde a segunda geração humana. Enoque, Elias e o padrão que poucos percebem. 2 homens na Bíblia não morreram. 2 homens foram levados sem passar pelo processo natural da morte. E isso não é um acidente narrativo. É um padrão deliberado inscrito nos 2 extremos do cânon do Antigo Testamento, no começo do Pentateuco e no fim dos livros históricos. Enoque aparece em Gênesis, capítulo 5, em uma lista genealógica que normalmente é pulada porque parece repetitiva. Fulano viveu tantos anos e gerou Beltrano, e então viveu mais tantos anos e morreu. É uma lista de nascimentos e mortes, mas em Enoque o padrão quebra. Enoque andou com Deus e já não era-se porque Deus o tomou. Sem morte, sem sepultura, sem despedida, só, já não era. Enoque tinha 365 anos quando foi tomado, exatamente o número de dias em um ano solar completo. Uma coincidência que os rabinos e os pais da igreja notaram durante séculos, sem nunca chegarem a um consenso definitivo sobre o que significa, mas que é claramente intencional da perspectiva do autor sagrado. 365 anos de andar com Deus, e então, saída, sem a interrupção da morte. Elias é mais dramático. Em 2 dos Reis, capítulo 2, o profeta Elias e seu discípulo Eliseu estão caminhando juntos pelo Vale do Jordão, quando repentinamente aparece um carro de fogo com cavalos de fogo que os separa, e Elias sobe ao céu em um redemoinho. Eliseu rasga as próprias vestes em 2 pedaços, o gesto da morte sem o corpo para sepultar. Elias foi levado na frente de uma testemunha. Não em silêncio, como Enoque, mas em demonstração pública, espetacular, irresistível. 2 padrões distintos, uma remoção silenciosa e individual, uma remoção demonstrativa e pública, um sem testemunha, um diante de testemunha. O arrebatamento vai ser diferente de ambos. Vai combinar o elemento individual, cada crente levado, com o elemento coletivo, toda a igreja simultaneamente. Vai combinar o silêncio relativo de Enoque, a vida seguindo normalmente até o momento em que simplesmente não se está mais, com a demonstração de Elias, o sinal audível da trombeta, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. E Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, no capítulo 4, versículos 5 e 6, anuncia que Elias voltará antes do grande e terrível dia do Senhor. A tradição cristã e a tradição judaica dialogam há séculos sobre o que isso significa. Se é uma referência a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, ou se é uma referência a uma aparição literal de Elias em um papel específico no período pré-escatológico. O Apocalipse, no capítulo 11, descreve 2 testemunhas que vão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio, antes de serem mortas pelo Anticristo e então ressuscitadas publicamente diante da cidade de Jerusalém. A identificação dessas 2 testemunhas é debatida, mas muitos estudiosos as associam a Moisés e Elias com base em características específicas: o poder de fechar o céu para que não chova, como Elias fez, o poder de transformar as águas em sangue, como Moisés fez no Egito. O padrão se fecha sobre si mesmo. Aquele que foi levado sem morrer vai retornar para morrer em público e ressuscitar em público. A inversão é completa, a narrativa fecha o círculo. Mas o que Enoque e Elias revelam, antes de qualquer interpretação escatológica, é que Deus tem um histórico de remover pessoas da trajetória normal da morte quando o plano exige. Não porque elas são perfeitas, não porque merecem uma exceção às regras naturais,
mas porque o plano tem uma precisão que inclui o destino de indivíduos específicos em momentos específicos. E o arrebatamento, nesse contexto, não é uma exceção à regra. É a regra operando em escala. O momento em que o texto fala. Voltemos ao versículo. Voltemos ao texto. Voltemos às 26 palavras que ficaram em silêncio por tanto tempo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora leia de novo, mas desta vez leia prestando atenção no que vem antes da promessa. Como guardaste? A promessa está ligada a algo anterior. É uma resposta, é uma reciprocidade. Você guardou o seu guardarei. Você ficou sob pressão e não cedeu. Eu vou te guardar da pressão maior que está vindo. Não é salvação por obras. Não é a ideia de que você ganhou o arrebatamento com comportamento suficientemente bom. É algo mais sutil, mais belo, mais profundamente bíblico do que isso. É o princípio da semeadura e colheita operando em escala escatológica. É a promessa de que a fidelidade tem um eco divino, que cada momento de pressão absorvido sem negar o nome está sendo registrado por aquele que tem a chave de Davi, que a história de cada pessoa que perseverou com pouca força em um mundo que tentava fazê-la desistir vai culminar em uma saída que nenhuma outra força no universo pode bloquear. A porta está aberta, ninguém pode fechá-la. Esse é o versículo que ficou em silêncio, não por malícia, não por conspiração teológica, por distração, pela tendência humana de correr para os cavaleiros e os dragões, e os números e as visões espetaculares, e ignorar as cartas que foram escritas para pessoas comuns que viviam em cidades pequenas sobre terra vulcânica, tentando não negar o nome de Cristo enquanto o mundo estremecia ao redor. O texto estava esperando que alguém tivesse a paciência, a upomone, de sentar com ele. O que isso significa para hoje? Existe um momento em que toda discussão teológica precisa parar de falar sobre o passado e começar a falar com o presente. Não sobre o que Darby pensou em 1833, não sobre o que Scofield escreveu em 910, não sobre o que LaHaye e Jenkins imaginaram nos anos 90, sobre agora, sobre você. O Apocalipse foi escrito há quase 2000 anos. A doutrina do arrebatamento foi sistematizada há quase 200 anos. Centenas de gerações de cristãos viveram e morreram sem ver o arrebatamento acontecer. E cada uma dessas gerações enfrentou a mesma tensão que a comunidade de Filadélfia enfrentava. Viver com pouca força em um mundo que não para de pressionar, tentando guardar a palavra e não negar o nome enquanto a terra treme ao redor. Nada disso mudou. O mundo ainda treme. A pressão ainda chega, as estruturas ainda racham. E a comunidade de crentes que persevera com pouca força em bairros periféricos, em famílias disfuncionais, em ambientes de trabalho hostis, em contextos de perseguição religiosa ativa, essa comunidade ainda é o alvo exato da promessa de Apocalipse 3, versículo 10. Se você está em um momento de pouca força, se a vida tem pressionado de formas que pareciam capazes de te quebrar, se guardar a fé tem custado algo concreto, se não negar o nome tem trazido consequências que você não pediu, então esse versículo foi escrito para a sua situação, não para uma comunidade abstrata do primeiro século. Para você. A hora da tentação vai chegar, mas a promessa de quem guarda a palavra com pouca força é que ela chegará depois da saída. A tribulação vem, mas a noiva já não estará onde o julgamento vai pousar. Esse é o verdadeiro motivo do arrebatamento. Não punição para os que ficam, não fuga para os que vão. Reciprocidade divina, fidelidade encontrando fidelidade. A upomone que você guardou encontrando a harpazo que Deus preparou. Um encontro que está marcado, um evento que está selado, uma porta que está aberta e ninguém pode fechá-la. O arrebatamento nunca foi um plano B. Nunca foi uma saída de emergência criada às pressas para um mundo que deu errado. Era o destino final de uma história que começou no Jardim do Éden e sempre caminhou em direção a um reencontro. O versículo que foi ignorado por séculos não revela uma falha na teologia.
revela uma profundidade que a teologia ainda está tentando alcançar. Deus não apaga versículos. Ele espera que você esteja pronto para lê-los, e agora você está.